Olá, pessoal! Passando para falar com vocês mais uma vez sobre algumas perguntinhas vêm chegando para mim e eu quero partilhar esse momento com vocês. A primeira perguntinha que me fizeram foi: como fazer com que meus filhos sejam pessoas emocionalmente saudáveis? E aí eu quero conversar um pouquinho. Nós sabemos que tudo depende muito das realidades, das relações em que cada criança ela é envolvida, ela está imersa. E para a gente começar, é importante a gente pensar que tudo é um processo. Quando eu digo um processo, não é que em determinado momento eu possa só fazer um curso, fazer um jogo, brincar de alguma forma mais específica, que de uma forma mágica essa transformação aconteça, né? Então, todos os recursos que são usados para essa psicoeducação são importantes, sim, fazem parte, sim. Na psicoterapia, nós temos os recursos terapêuticos e que podem acessar as diferentes realidades das próprias crianças. Mas em alguns momentos eu percebo que aos pais, no sentido de resolver algumas questões, eles lançam mão daquilo que é possível, daquilo que eles podem, daquilo que eles conseguem dar, né? Forma que eles conseguem resolver, até porque até pode ser aquilo que eles saibam. Mas, porém, a gente precisa fazer um pouquinho mais sobre esse processo de desenvolvimento infantil e também da educação emocional das nossas crianças. E hoje eu separei 3 elementos que eu entendo como fundamentais para a gente ficar alerta, atento a essas realidades em que a gente tem hoje uma preocupação muito grande com a educação emocional das crianças e, por consequência, a sua saúde mental. Então eu trago os seguintes elementos. O primeiro que eu chamo a atenção é o exemplo. Já viu aquela frase, o exemplo arrasta? Pois é, ele arrasta. Já parou para observar que várias vezes você fala e diz que o seu filho só anda gritando e ao mesmo tempo você, para chamar, para falar, grita também? Uma outra situação que eu observo muito é no momento em que você está de frente para a televisão, no celular na mão, você também quer exigir do seu filho que ele deixe o celular, que ele fica muito tempo ligado nesse celular, nesses aparelhos eletrônicos. Mas você também está diante disso. Como é que eu consigo dizer ao meu filho que seja menos ansioso ou menos ansiosa se nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, no meu respirar, eu passo ansiedade? Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa ser essa pessoa que a gente quer para os nossos filhos. Então, não adianta querer que eles façam determinadas coisas sem que a gente possa também viver essas atitudes. O segundo elemento que eu trago é justamente falar a respeito das palavras. Que palavras você vem dizendo a seu filho? São palavras de encorajamento? São palavras de elogios sinceros para essa criança? Ou, pelo contrário, são palavras que deixam ele amedrontado, sem condições nenhuma de falar, sem nenhum tipo de autonomia a ser construída? Algo para a gente poder pensar, algo para a gente poder observar, não é? Então, use palavras que possam encorajar, que possam fazer com que o seu filho crie forças, se nutra de condições e de recursos para lidar e enfrentar as situações. Não é fácil, mas é possível. A terceira e último elemento que eu trago é justamente falar a respeito daquilo que a gente precisa fazer com os nossos filhos. É orientar, é encaminhar, é acompanhar. Eu percebo que muitas crianças, elas estão à deriva. Elas estão sozinhas. E aí, muitas vezes eu vejo algum pai perguntando: "Mas eu pensei que você soubesse isso que eu te disse." Não. Seja claro, seja direto, diga quais são as suas regras e quais são os seus limites diante dessa educação. O seu filho, a sua filha, precisa desse contorno, como o nosso corpo. E aí,
Eu entendo que antes de falar, nós precisamos direcionar as nossas ações, as nossas atitudes, nossos comportamentos para esse processo de educação emocional e de pessoas, né, e de crianças mais saudáveis emocionalmente. Essa semana, como antecede a Semana das Crianças, eu preparei um top 3 com filmes e também teremos histórias, outros recursos importantes para a gente acessar esse universo infantil e das emoções. Então eu preparei para vocês nessa semana uma atividade, um recurso que vocês podem usar em casa com as crianças a partir do filme O Rei Leão. No meu top 3 foi O Rei Leão. Dentre as diversas aprendizagens que o Rei Leão traz, ele fala de um ciclo da vida. Não somente esse ciclo vital do nascer, do crescer, do envelhecer, do morrer, mas o ciclo das nossas emoções. As emoções, elas se iniciam, elas têm um ápice, depois elas finalizam. Então é justamente através desse recurso que eu vou estar encaminhando para vocês, através da própria rede social, Instagram, Facebook. Usem, olhem, aproveitem, vejam como funciona isso. São recursos fáceis de serem feitos em casa sobre a orientação. Tudo com um objetivo, tudo com uma parte prática para que possa ser experimentado e vivenciado. E depois, comente, curta, compartilhe comigo essa sua experiência que você teve.